Khalid pretendia prender os romanos, assim ele poderia ter a oportunidade de destruir as forças inimigas, sem a oportunidade de fuga. Khalid encontraria dificuldades para cercar a fuga romana, pois havia algumas passagens através das ravinas profundas de 200 metros, no oeste. Estrategicamente a mais importante era em Ayal-Dakar, uma ponte. Khalid enviou Darar, seguido por 500 cavaleiros à noite para proteger aquela ponte. Darar contornou o flanco norte dos romanos e capturou a ponte, uma manobra que se mostraria decisiva no dia seguinte. Em 20 de agosto, Khalid colocou em ação um plano de ataque simples, mas ousado. Com a sua força de cavalaria concentrada, ele pretendia derrotar totalmente a cavalaria romana do campo de batalha, para que a infantaria, que formava a maior parte do exército imperial, ficasse sem apoio da cavalaria, e, portanto, ficasse exposta quando atacada pelos flancos e pela retaguarda. Ao mesmo tempo, ele planejou lançar um ataque determinado para virar o flanco esquerdo do exército bizantino e conduzi-lo em direção à ravina oeste. Khalid ordenou um ataque geral à frente bizantina e galopou com sua cavalaria ao redor da ala esquerda dos bizantinos. Parte de sua cavalaria enfrentou a cavalaria de esquerda bizantina, enquanto o resto atacou a retaguarda da infantaria de esquerda bizantina. Enquanto isso, a direita muçulmana pressionava-a pela frente. Sob o ataque em duas frentes, a ala esquerda bizantina recuou e desmoronou, recuando para o centro-esquerdo romano, desordenando-o enormemente. A cavalaria muçulmana restante então atacou a cavalaria esquerda romana na retaguarda enquanto eles eram detidos frontalmente pela outra metade da cavalaria muçulmana, expulsando-os do campo de batalha ao norte. A infantaria de direita muçulmana agora atacava o centro-esquerdo romano em seu flanco esquerdo, enquanto o centro-direito muçulmano atacava pela frente. Van, percebendo a enorme manobra da cavalaria dos muçulmanos, ordenou que sua cavalaria se agrupasse, mas não foi rápido o suficiente. Antes que Van pudesse organizar sua cavalaria pesada, Khalid fez sua cavalaria recuar para atacar os esquadrões de cavalaria bizantinos concentrados, avançando sobre eles pela frente e pelo flanco enquanto eles ainda estavam se movendo em formação. A desorganizada e desorientada cavalaria pesada romana foi logo derrotada e dispersada para o norte, deixando a infantaria entregue ao seu destino. Com a cavalaria romana totalmente derrotada, Khalid agora tinha o caminho livre, e voltou-se para o centro-esquerdo romano, que já detinha o ataque em duas frentes da infantaria muçulmana. O centro-esquerdo romano foi atacado pela retaguarda pela cavalaria de Khalid e foi finalmente derrotado. Com a retirada do centro-esquerdo romano, iniciou-se uma retirada geral romana. Khalid levou sua cavalaria para o norte para bloquear a rota de fuga do norte. Os bizantinos recuaram para o oeste em direção a Wadi-ur-Ruqad, onde havia uma ponte em Ayal-Dakar, para uma travessia segura através dos desfiladeiros profundos das ravinas de Wadi-ur-Ruqad. Darar já havia capturado a ponte como parte do plano de Khalid na noite anterior, um golpe decisivo. Uma unidade de 500 soldados montados foi enviada para bloquear a passagem. Na verdade, essa era a rota pela qual Khalid queria que os bizantinos recuassem o tempo todo. Os romanos estavam agora cercados por todos os lados. Alguns caíram nas ravinas profundas das encostas íngremes, outros tentaram escapar pelas águas, mas foram esmagados nas rochas abaixo e outros ainda morreram durante a fuga. Mesmo assim, muitos dos soldados conseguiram escapar da matança. Jonas, o informante grego do exército Rashidun durante a conquista de Damasco, morreu na batalha. Os muçulmanos não fizeram prisioneiros na batalha, mas podem ter capturado alguns durante a perseguição subsequente. Teodoro Tritírio foi morto no campo de batalha, e Nicetas conseguiu escapar e chegar a Emesa. Gabalas VI também conseguiu escapar, e mais tarde chegou a um breve acordo com os muçulmanos, mas logo desertou novamente para a corte romana. Imediatamente após o término da operação, Khalid e sua guarda móvel moveram-se para o norte para perseguir os soldados romanos em retirada e os encontraram perto de Damasco, onde atacaram. Val, que escapou do destino da maioria de seus homens em Jamurk, provavelmente foi morto nos combates que se seguiram. Khalid então entrou em Damasco, onde foi recebido pelos residentes locais, recapturando assim a cidade.
Quando a notícia do desastre chegou a Heráclio em Antioquia, o imperador ficou arrasado e furioso. Ele culpou seus erros pela perda, referindo-se principalmente ao seu casamento incestuoso com sua sobrinha Martina. Ele teria tentado reconquistar a província se tivesse os recursos, mas agora não tinha mais homens nem dinheiro para defender a província. Em vez disso, retirou-se para a Catedral de Antioquia, onde observou um solene serviço de intercessão. Ele convocou uma reunião de seus conselheiros na catedral e examinou a situação. Ele foi informado quase por unanimidade e aceitou o fato de que a derrota foi uma decisão de Deus e resultado dos pecados do povo da terra, incluindo ele. Heráclio partiu para o mar em um navio como destino a Constantinopla durante a noite. Seu navio supostamente partiu e ele deu um último adeus à Síria. Adeus, um longo adeus à Síria, minha bela província. Tu és um infiel agora. A paz esteja com você, ó Síria, que bela terra você será para as mãos do inimigo. Heráclio abandonou a Síria com a relíquia sagrada da verdadeira cruz, que foi, juntamente com outras relíquias mantidas em Jerusalém, embarcada secretamente no navio por Sofrônio, patriarca de Jerusalém, para protegê-la dos invasores árabes. Disse que ele tinha medo de água, e uma ponte flutuante foi feita para Heráclio cruzar o Bósforo até Constantinopla. Depois de abandonar a Síria, ele começou a se concentrar em suas forças restantes para a defesa da Anatólia e do Egito. A Armênia romana caiu nas mãos dos muçulmanos em 638 e 39, e Heráclio criou uma zona tampão na Anatólia Central, ordenando que todos os fortes a leste de Tarso fossem evacuados. Em 642, os muçulmanos, liderados por Henri ibn Alas, que comandava o flanco direito do exército árabe em Jamurque, invadiram e conquistaram o rico Egito romano, o celeiro do mundo antigo. A derrota em Jamurque foi uma catástrofe para o Império Romano, que praticamente o tornou um coadjuvante dali em diante. Fontes antigas diziam que os romanos tinham de 100.000 a 400.000 homens, e os árabes de 24.000 a 400.000. Já as fontes modernas, dizem que os romanos tinham 100.000 homens, contra 15 a 40.000 árabes. Os comandantes imperiais romanos foram fracos e permitiram que seu inimigo tivesse o campo de batalha à sua maneira. Mesmo assim, eles não estavam em desvantagem tática substancial. Khalid sabia o tempo todo que estava enfrentando uma força superior em número, e, até o último dia da batalha, conduziu uma campanha essencialmente defensiva, adequada aos seus recursos relativamente limitados. Quando decidiu tomar a ofensiva e atacar no último dia de batalha, fez com um grau de imaginação, visão e coragem que nenhum dos comandantes bizantinos conseguiu demonstrar. Embora comandasse uma força menor e precisasse de todos os homens que pudesse reunir, ele teve a confiança e a visão para enviar um regimento de cavalaria na noite anterior ao seu ataque para bloquear um caminho crítico de retirada que ele havia previsto para o exército inimigo, prevendo o combate decisivamente. Por causa de sua liderança em Jamurque, Khalid ibn Walid é considerado um dos melhores generais da história, e seu uso de guerreiros montados durante a batalha mostrou quão bem ele entendia os potenciais pontos fortes e fracos de suas tropas montadas. Sua guarda móvel movia-se rapidamente de um ponto a outro, sempre mudava o curso dos acontecimentos onde quer que aparecessem, e, então, com a mesma rapidez, galopava para mudar o curso dos acontecimentos em outros lugares do campo. Vai e seus comandantes romanos não conseguiram lidar com a força montada e usar de forma eficaz a vantagem considerável de seu exército. Sua própria cavalaria nunca desempenhou um papel significativo na batalha, e foi mantida em reserva estática durante a maior parte dos 6 dias. Eles nunca forçaram seus ataques, e, mesmo quando obtiveram o que poderia ter sido um avanço decisivo no 4º dia, foram incapazes de explorá-lo. Parecia haver uma decidida falta de determinação entre os comandantes imperiais, mas isso pode ter sido causado por dificuldades no comando do exército devido a conflitos internos. Além disso, muitos dos auxiliares árabes eram meros recrutas, mas o exército árabe muçulmano consistia numa parte muito maior de tropas veteranas. A estratégia original de Heráclio, para destruir as tropas muçulmanas na Síria, precisava de uma implantação rápida e eficaz, mas os comandantes no terreno nunca demonstraram essas qualidades.
Ironicamente, no campo de Jarmuk, Khalid executou, em pequena escala tática, o que Heraclio havia planejado em grande escala estratégica. Ao implantar e manobrar rapidamente suas forças, Khalid foi capaz de concentrar temporariamente forças suficientes em locais específicos no campo para derrotar detalhadamente o maior exército romano. Vaan nunca foi capaz de fazer valer sua superioridade numérica, talvez por causa do terreno, que impediu a implantação em grande escala. No entanto, Vaan nunca tentou concentrar uma força superior para alcançar um avanço crítico. Embora ele estivesse na ofensiva há 5 dos 6 dias, sua linha de batalha permaneceu notavelmente estática. Isso contrasta fortemente com o plano ofensivo muito bem-sucedido, que Khalid executou no último dia, reorganizando praticamente toda a sua cavalaria e comprometendo-a com uma grande manobra, que venceu a batalha. George Nafziger, em seu livro Islam at War, descreveu a batalha. Embora Jarmuk seja pouco conhecida hoje, é uma das batalhas mais decisivas da história da humanidade. Se as forças de Heraclio tivessem prevalecido, o mundo moderno estaria tão mudado que ficaria irreconhecível. Realmente, a fraqueza dos comandantes romanos fez com que Khalid, um brilhante estrategista, saísse vitorioso na batalha, derrotando os romanos desorganizados. Os romanos, muito diferentes do tempo de César, não mostraram a ambição, estratégia e vontade de vencer, que fizeram do Império Romano o mais poderoso do planeta. Essa derrota permitiu o avanço dos árabes nos territórios romanos da Ásia, Levante e Egito, fazendo com que o império se enfraquecesse severamente. Outro fator importante para a vitória islâmica foi a terrível guerra entre os persas e os romanos, uma guerra que desgastou e enfraqueceu os dois impérios, justamente no momento da ascensão dos árabes. Se os árabes tivessem se unido para atacar em quase qualquer outro momento antes, eles provavelmente teriam sido esmagados pelos persas e romanos. O constante conflito entre militares romanos enfraqueceu cada vez mais o império, e a falta de comandantes brilhantes, como César, Cipião, Trajano e Belisário, fez com que os milagres militares não acontecessem mais. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.